Esse livro do Stephen King fica cada vez melhor e mais assustador conforme você vai estudando, se aprofundando na obra. Sim, eu tô falando do universo de It a Coisa, não só sobre o livro, mas sobre o universo, toda a mitologia desse livro. Eu não sei vocês, também não sei se vocês sabem, mas eu tava bem ansioso pela nova série da HBO, Welcome to Derry. Ela estreou agora, dia 26 de outubro, e ela é baseada aqui no universo desse livro, do It a Coisa, que também já ganhou adaptação para o cinema em 2017 e 2019. E a estreia dessa série me serviu de desculpa aí pra gente mergulhar, né? Pra gente entrar de cabeça aí nessa obra tão importante do Stephen King. A obra-prima de mais de 1000 páginas, tá? Que definiu o horror de uma geração. Isso porque o verdadeiro monstro de Derry, da cidadezinha aqui, não é o Pennywise, não é o palhação. Ele é apenas um sintoma de uma doença muito, mas muito mais humana. Hoje a gente vai descer até os esgotos mais sombrios da literatura e também da humanidade, porque o ser humano é uma caçamba do lixo. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi, se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, séries e filmes desde 2018, e você pode estar se perguntando por que eu tô segurando uma taça de vinho, o que é isso, coisa ridícula? É porque eu gosto de falar sobre tudo isso tomando um vinhozinho. É por isso que eu sou conhecido nas redes sociais como o Moço do Vinho, e é por isso que o nome desse canal é o canal do Moço do Vinho. Dei esse disclaimer, esse esclarecimento aqui, porque em outros vídeos muita gente ficou perguntando por que você está segurando essa taça. Até foram um pouco grosseiros. Teve desde gente me chamando de ridículo, até gente criticando o jeito que eu tava segurando a taça, porque eu começo aqui, depois já tô aqui, por que eu não bebo vinho, enfim. Estou aqui com o meu vinhozinho, pegue o seu também. E eu já vou pedindo pra você se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Pega a sua taça aí de qualquer bebida e vem comigo. E também, se você gostar do vídeo, você pode dar o seu hype. O que é o hype? É uma ferramenta nova no YouTube aí que ajuda pequenos canais como o meu a crescerem. Com o seu hype, o YouTube vai entregar o meu vídeo a mais pessoas e essa comunidade aqui vai aumentar. Então, se você está assistindo pelo celular, já dá o seu hype aí, fica o meu agradecimento. Mas sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, vamos contextualizar aí, né? Se você não sabe do que eu tô falando. Welcome to Derry é um prelúdio, né? Uma história de origem que se passa em 1962, exatamente 27 anos antes dos eventos do filme de 2017. A série tá sendo feita pela mesma equipe dos filmes, então a estética, o clima de pesadelo são os mesmos. Se você não gostou dos filmes, você provavelmente já vai detestar a série, que tem um episódio só, mas já vai detestar. Eu gosto muito do primeiro filme, o segundo eu acho fraco. Mas o mais interessante aqui é a fonte de inspiração deles. Os criadores disseram que a base da série são os capítulos de interlúdio aqui do livro. Pra quem não leu, esses interlúdios são a parte mais fascinante e mais sombria e mais assustadora da história de It. Eu não acho nem que é o palhação, não. São esses interlúdios. E são trechos onde o personagem chamado Mike Hanlon, ele vai narrar a história aí sangrenta de Derry. Vai mostrar que a influência do Pennywise, do palhação demoníaco, existe há séculos. A série então tá prometendo dar vida aí a esses eventos do interlúdio, como o incêndio criminoso no Black Spot, que é um clube noturno para soldados negros que foi queimado por supremacistas brancos em 1962. Ou seja, a série já começa aí estabelecendo que o mal na cidadezinha, em Derry, não é sobrenatural, ele é social. Ele é histórico e ele é racista. A série já vai introduzir aí um elemento novo, né, a gente já viu no primeiro episódio, que é o exército americano. O exército americano sabe da existência da coisa, do palhação, dessa entidade. Você passa ali em plena Guerra Fria e eles querem capturar essa entidade. Eles querem transformar o Pennywise numa arma contra os soviéticos. Isso aí, aparentemente, já é uma metáfora para a corrida nuclear da época. É aí a arrogância humana tentando dominar um poder ali que vai destruir tudo. Mas pra gente entender aí a raiz desse mal, a gente precisa voltar aqui pro livro. Publicado em 1986, It é um livro pesadíssimo, tanto em peso mesmo, tá? Mas mais pelo conteúdo, né? E a estrutura narrativa dele é a chave de tudo. Isso porque o Stephen King não vai contar essa história de forma linear, ele intercala ali o tempo todo duas épocas. Então a gente vai ter 1957 e 1958. Essa época aí é quando o Clube dos Otários, que são 7 crianças desajustadas, se unem para enfrentar a coisa pela primeira vez. Depois a gente vai pular para 1984 e 1988.
1995. 27 anos depois, agora adultos, eles são forçados a voltar aí pra Derry pra cumprir a promessa de terminar o que eles começaram quando criança. Eles acharam que o palhação tinha morrido, tinha ido pra outro lugar, mas ele volta. O detalhe bastante cruel aí é que os adultos esqueceram de tudo. O retorno dessas pessoas a Derry é um processo doloroso, né? Porque é o retorno de um trauma. E aí a gente, nós leitores, vivemos essa redescoberta aí junto com eles, então o passado não é algo aí que ficou pra trás, ele invade o presente o tempo todo, como na vida. O coração da história é esse grupo, é esse clube dos otários, e cada um desse clube aí é um alvo. A gente tem o Bill, que é gago, a gente tem o Ben, que é uma criança com sobrepeso, a gente vai ter a Beverly, que é pobre, a gente vai ter o Edie, que é mais doentinho, mais frágil, a gente vai ter o Stan, que é judeu, o Mike, que é negro, e o Rich, que é chato, ele fala demais. A sociedade ali de Derry vê essas crianças como desajustadas mesmo, mas a amizade deles ali vai criar um poder que a cidade inteira não tem. A crença coletiva deles é que transforma ali uma bombinha de asma, uma bala de prata, em armas mortais. Armas mortais contra um ser sobrenatural. E aí eu gosto muito dessa história porque, como tudo que o Stephen King cria, esse monstro, esse palhaço, é só uma metáfora. E talvez esse seja um dos livros mais pesados do Stephen King, porque essa grande metáfora é a sociedade. A sociedade doente e a parte mais horrorosa da sociedade. E é aqui que a gente chega na principal questão dessa história e desse vídeo. O verdadeiro monstro. A grande análise aí de It é que o Pennywise não é a doença, né? Ele é o sintoma. Ele amplifica os horrores que já existem aí no coração das pessoas. O It, a coisa aqui, esse livro, ele pode ser lido como uma obra de horror sistêmico. O Pennywise aqui, o palhacito, ele é um reflexo distorcido da própria sociedade de Derry, né? Ele alimenta o medo. E o que gera mais medo do que os problemas que a gente finge que não existem? Gata. Outro ponto muito forte aqui nessa história é que a família pode ser a fonte do terror. Os monstros mais assustadores do livro, eles são os mais humanos. Então vamos lá, a Beverly, ela sofre abuso físico e sexual do próprio pai. O Edie é uma vítima ali da mãe que tem síndrome de Munchausen por procuração, que é o que é? Ela convence o filho de que ele é doente pra poder controlar ele ali. Ou seja, ele vai sofrer aí de abuso psicológico. E a gente também vai ter o Henry, que ele é o antagonista da história, ele provoca bullying nesses jovens, né? Mas ele mesmo é produto de um pai extremamente violento e abusivo. Então a coisa, o It, o palhação, ele não cria esses horrores, ele só vai explorar ali os traumas e nisso ele vai se fortalecer, né, com a dor do outro que já tá ali. Outro ponto interessantíssimo é o veneno do preconceito alimentando o palhação. Derry é uma cidade envenenada ali pelo racismo, pela homofobia. O incêndio lá do Black Spot, né, que a série vai mostrar, que eu comentei, que foi um incêndio causado aí por supremacistas brancos, esse é um crime de ódio real do livro e que foi instigado pela influência da coisa, do It, do palhação, dessa entidade. E no livro, a história dos adultos, quando o livro pula lá para 1984, vai começar com um assassinato bastante brutal e violento de um jovem gay. E é uma das cenas mais pesadas do livro. E quem é que aparece debaixo da ponte ali, se deliciando com essa violência toda? O palhação, o Pennywise. Já deu pra entender que o palhação, o Pennywise, é meio que a gente, né? Esse consumo da violência. É essa sociedade que se alimenta do pavor, que se alimenta da violência. Os países, as terras, Brasil, Estados Unidos, seja lá o que for, a gente foi fundado em cima de violência. Pennywise aí pode ser um produto da imaginação do Stephen King, mas eu acredito mesmo que existem aí pessoas que se alimentam dessa desgraça toda. Mais um ponto que prova isso, que tá no livro, é a cumplicidade do silêncio. É a nossa capacidade de esquecer, de ignorar, de olhar pro outro lado. Os adultos de Derry, eles não são ignorantes, eles são cúmplices mesmo. Eles veem essas crianças desaparecendo e eles não fazem nada. Eles veem o bullying acontecendo, o racismo, o abuso, eles fingem que não é problema deles. É uma amnésia coletiva ali e seletiva que vai permitir a criação de um monstro como Pennywise. Vai permitir que ele fique aí prosperando por anos. Então, o verdadeiro horror aí de It, a coisa, é a constatação de que a comunidade inteira viveu com algo terrível o tempo todo e escolheu se tornar cega para isso. O Pennywise não é um demônio, tá? Ele é uma entidade de um lugar fora do nosso universo. A forma real dele não é um palhaço, nem uma aranha, nem nada. É uma massa de energia caótica ali que eles chamam de deadlights, né? Luzes mortas. Olhar pra ele aí vai te levar à loucura instantânea, porque você vai olhar pra uma verdade que a mente humana não consegue processar. Que verdade é essa? Analiso eu, é o próprio horror da humanidade. Você se olhar como um verdadeiro monstro. É o horror do incompreensível. Pra quem
já leu aqui sabe que vai ter um rolezão aqui entre uma tartaruga versus uma aranha. O palhação aí tem um inimigo natural, né? Uma força oposta a ele, que é uma tartaruga cósmica, gigante, benevolente, chamada Maturin. E aí, se o Pennywise, que às vezes pode ser uma aranha gigante, se ele é o causa, a destruição, a tartaruga é a criação, é a ordem, é a compaixão, é a bondade humana. No final desse livro aqui, teremos várias cenas bizarras, tá? Muitas cenas esquisitas. Uma delas é o ritual de Shud, que é basicamente um concurso de força de vontade ali, né? Os personagens precisam usar o poder da imaginação e da crença pra derrotar a coisa. E esse ritual aí é a prova final de que a única arma que realmente funciona contra o mal, o palhação, contra o mal absoluto, é a união, é a amizade, é a fé que cada um tem no outro. Dito tudo isso, eu estou muito empolgado aqui pra Welcome to Derry, baseado no livro, baseado nos filmes. Eu acho que essa série tem muito potencial, justamente porque vai focar aí nos males sociais, né, na história da cidade. E isso sempre foi a força dessa história. O legado do It ali segue eterno, a gente segue analisando essa história porque o Stephen King entendeu algo fundamental. E é algo que está bem presente na literatura dele, né? Na verdade é o cerne de tudo que ele escreve ali. Mas enfim, o monstro da fantasia, o palhaço no bueiro, ele só é assustador ali porque ele força a gente a olhar para os monstros reais. E esses monstros reais são as coisas monstruosas que o ser humano é capaz de fazer. Então é o pai abusivo, é o vizinho racista, é a cidade que se cala aí diante da injustiça, do preconceito. E a história aí do Clube dos Otários é isso, né? Embora a gente cresça e esqueça, a coragem para enfrentar o medo, né? Tanto o medo que vem de fora quanto que vem de dentro de nós, essa coragem é a única coisa que pode salvar a gente desse mundo. E que contra esses monstros aí a gente nunca pode, nunca deve lutar sozinho. E é por isso que a amizade é um tema tão forte aqui dentro dessa história. Mas essa é a minha leitura aí dessa história. Agora, eu quero saber de você. Qual é o maior medo que o It despertou em você? Na verdade, eu quero saber qual medo mais te perturba aí na vida real. É de fato um palhaço ou é alguma coisa mais real? Eu tenho muito mais medo do ser humano do que qualquer ser sobrenatural. Se vier um palhaço sobrenatural, eu falo, com licença, palhaço. Eu conheço gente muito mais assustadora que você. Mas deixem aí nos comentários, vamos continuar essa conversa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de dar o seu hype aí se você gostou desse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um brinde!